gente, o Vida Saudável está começando agora, ainda nesse formato em que as nossas entrevistas são realizadas na forma virtual, uma maneira da gente continuar fazendo o distanciamento social e preservando assim a nossa saúde. No dia 10 de setembro é comemorado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E a gente está ainda no mês de setembro e a gente vai falar sobre a campanha do Setembro Amarelo. Afinal de contas, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, mais de 13 mil suicídios são registrados no Brasil todos os anos. Por isso, a gente precisa falar sobre esse assunto que ainda é tabu na nossa sociedade. O Vida Saudável está no ar e a gente volta logo depois do intervalo. Até já! A gente começa nosso programa hoje com entrevista com Alexandra Lima, ela que é assistente social no Instituto Santos Dumont. Segundo dados da Associação Brasileira de Psiquiatria, mais de 13 mil suicídios acontecem por ano no Brasil e esse número sobe para 1 milhão em todo o mundo anualmente. E olha, 90%, até mais de 90% dessas mortes, elas podem ser evitadas exatamente porque elas são causadas por transtornos mentais que não foram bem acompanhados. Quem vai falar mais sobre esse assunto está aqui comigo, Alexandra Lima, ela que é assistente social preceptora lá no Instituto Santos Dumont. Muito bem-vinda, Alexandra, ao nosso programa. Olá, obrigada pelo convite. E vamos começar falando sobre essa dificuldade, né? Talvez até de abertura de jovens, né? De pessoas que passam aí por problemas como depressão, ou alguns transtornos mentais como transtorno bipolar, né? Que são difíceis de serem detectados, mas se a gente tem ali uma boa rede de apoio, a gente consegue evitar o pior, não é? Isso mesmo, Luísa. A gente, enquanto vivente de uma sociedade, né? A gente tem um dever de cuidado, né, consigo e com o outro, e aí esse dever ele começa na observação, primeiro no seio familiar, né, de quando as pessoas começam a mudar de comportamento, né, a gente tem um comportamento típico, né, em determinada fase da vida, e durante um tempo, né, eu vou modificando esse comportamento, apresentando alguns sinais, né, de tristeza, de alegria exacerbada, de tentativa de mostrar, né, que está tudo bem, né? Então, quem convive com essa pessoa, e aí é uma observação que a família, a comunidade, ela deve, né, aprender a ter, né, desde cedo, identificar, né, essas mudanças de comportamento. Primeiro na infância, né, que a gente acompanha diretamente, né, a família acompanha diretamente uma criança e ela percebe, né, quando há uma mudança de comportamento, quando há uma modificação de sono, de hábitos alimentares, do brincar, né? Então, são sinais que a criança vai emitindo e que os adultos, né, por conhecerem, por conviverem diariamente, devem estar atentos a essas mudanças. Então, alguns sinais que são emitidos na infância, na adolescência, eles têm origem diversa, né? Então, desde alguma situação de violência que a pessoa tenha sofrido, né? Algum tratamento que tenha tido com familiar, na escola, na rua, que venha causando sofrimento, ele vai causar uma mudança de comportamento na pessoa. E aí quem convive com ela, né, tem que estar atento a esses sinais. Criança, ela não sabe expressar, né, diretamente que está em sofrimento, mas ela demonstra. E aí, quando a gente convive, que a gente tem a atenção, né, àquela pessoa, a gente percebe quando tem mudança de comportamento. E aí, em outras fases da vida, né, já na adolescência, que é uma fase por si, né, de muitas mudanças, de muitas descobertas, né, e a gente tem o advento, né, da internet, com as redes sociais, e todo essa gama de informações e de interações, né, que a internet traz, que tem um lado positivo, sim, né, mas que os responsáveis, eles têm que estar muito atentos para que tipo de interação, né, a sua criança ou adolescente está tendo acesso, né, na internet.
Eu tenho um dado aqui que diz que o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. E eu não poderia deixar de falar aqui no caso de Lucas Santos, né, que recentemente tirou a própria vida, numa situação de bullying, né, que foi feita ali na internet. E aí entra dois fatores que são importantes a gente falar aqui. Tanto a questão da escola, de como a escola ela tem que agir, e também, né, dessa observação dos próprios pais. A gente tem observado que o cyberbullying, né, é algo que está presente e crescente. Cada vez mais é necessário que as pessoas que convivem com adolescentes, com jovens, né, como eu disse, é uma fase de muita mudança, de muita descoberta, de muitas inseguranças, né, e que todos os pais, né, os responsáveis, já passaram por essa fase, estão na idade adulta e estão lidando com o adolescente em casa. Então, a observação, né? A geração é outra, os hábitos são outros, as interações são outras, né? Então, que tipo de interação é essa que esse adolescente está tendo na escola, né? Nos grupos? Que necessidade de aceitação ele está tendo que ter, né? Para aderir a certos hábitos, né? A certas condutas, e também o cuidado de ter diálogo, né? Diálogos abertos, desde a infância, né? É ensinar desde pequeno a observar o seu corpo, a dizer o que acontece na escola, na interação com outras crianças, na brincadeira, com outros familiares, porque aí você vai traçando assim, um perfil de como é aquela pessoa e do tipo de comportamento que ela tem e se mudar, né? Então, a gente, quando chega na adolescência, o que se espera, né? O esperado é que o adolescente ele consiga ter alguém de confiança para dizer e saber que vai ser acreditado. Então, ter essa abertura de poder falar, né, do que está sofrendo. Porque aí isso vai... O que acontece desde a infância, ela reverbera na idade adulta. Né? Então, que adulto vai ser esse, né, que passou uma infância sofrendo, né, com ataques, com xingamentos, e foi ficando calado porque se falasse ninguém ia acreditar. Né? Então, a gente tem um perfil aí que é construído desde o início da vida. E a gente tem que... mas nunca é tarde, né? Então, independente de fase da vida, né? Nós atendemos gestantes, por exemplo, que sofrem, por vezes, violência doméstica, e a violência psicológica ela vai causando, né, um adoecimento mental, e na fase de gestação, especialmente, né, que é uma fase que fisiologicamente, né, a mulher muda, então isso pode ter isso pode ser potencializado. Né? E a gente tem também a ocorrência de depressão pós-parto, né, de doenças mentais que são causadas por vários tipos de violências que as pessoas vão sofrendo no seu dia a dia, da falta de diálogo, da falta de atenção. Então, é uma cadeia. Todas as fases da vida, elas têm potenciais gatilhos para que a pessoa ela comece a desenvolver, né, esses pensamentos. O sofrimento, né, ele pode causar o pensamento, né, na morte, e a ideação suicida, e aí os processos, né, de planejamento, de execução, de automutilação. Alexandra, eu queria que você comentasse aqui com a gente agora dois aspectos, né, do papel, né, o trabalho nas escolas, como é que tem que ser feito, e também esse momento de pandemia em que a gente está passando, em que muitas crianças, muitos adolescentes acabaram sendo retirados desse ambiente, né, devido ao isolamento social, e se isso, de alguma forma, contribuiu, né, para que esses adolescentes eles passassem a pensar mais, né, no suicídio. A infância para a adolescência é uma fase, né, de mudanças, né, na vida de uma pessoa. E enquanto a escola, a gente fala do bullying, mas ela também é um espaço acolhedor. Né, acolhedor pelos professores, pelos colegas. Então, quando você tem essa quebra de rotina, né, da criança, do adolescente estar ali todos os dias, né, interagindo com os professores, com o ambiente escolar em si, né, você tem essa quebra e você restringe, né, o acesso das pessoas às relações sociais que ela tem. Né? Então, a gente teve, antes da pandemia, uma experiência numa escola da rede pública daqui de Macaíba, onde tinha uma demanda muito grande, né, de orientação em relação a esse tipo, né, de depressão, de quadros depressivos, né, em crianças. E aí a gente fez uma atividade, abriu uma inscrição para 30 crianças, né, até o 5º ano, e desses 30 que preencheram, né, as vagas que foram abertas,
todos eles apresentavam, sim, um histórico, né, de automutilação, de ideação suicida, de tentativas de suicídio, então pessoas no início da vida, e isso foi bem preocupante porque a gente entende a natureza diversa também, né, do que causou essas atitudes em pessoas tão jovens, né, e aí o papel da família é fundamental nisso para que observem, né, que tipo de conduta estão tendo com seus filhos, com seus netos e sobrinhos. Então, as naturezas, né, como eu disse, diversas, né, do que causou, então desde negligência, maus tratos, em relação aos cuidados básicos, alimentação, e também a questão do abuso, né, do abuso sexual, da exploração sexual, que também causaram, né, esse quadro, né, nessas crianças e adolescentes. Muito preocupante porque, além das 30 vagas que nós ofertamos, ainda ficou uma lista de espera. Então, isso significa que a gente tem que ter uma atenção muito maior em relação às pessoas no início da vida, né, no ambiente escolar. E que bom que a escola teve um papel fundamental de perceber, né, e buscar, né, uma orientação mais técnica. E a gente sente que há uma necessidade das pessoas entenderem, né, que quando um adolescente, uma criança, um jovem, até um idoso, ele busca, né, falar e expressar o seu sofrimento, é interessante que a gente consiga ouvi-lo, acreditá-lo. Porque quando a gente não faz, quando a gente não dá a atenção devida, a gente pode estar colaborando e potencializando o sofrimento da pessoa, né? Então, diversas fases da vida, por diversos motivos, as pessoas têm, por mais que sejam instruídas, que tenham tido acesso à educação, isso não livra ninguém, né, de ter uma situação dessa de sofrimento por um motivo, né, pessoal, motivo único, e que a rede de atenção, a rede pessoal, né, familiar, comunidade, e também a rede de serviços que são oferecidas, né, nos municípios, nos estados, elas estejam com o cuidado necessário para que possa atender, né, as demandas que as pessoas têm. O Vida Saudável faz um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Agora é a vez de você acompanhar uma entrevista com Carla Glenda, psicóloga do Instituto Santos Dumont. Olha, um levantamento feito pelo Instituto Santos Dumont, também pelo Observatório da Violência, apontou que o número de suicídios aumentou 11,6% nesse ano de 2020 aqui no nosso estado. E outro número que chama bastante atenção é 57% a mais de suicídios entre mulheres. Quem vai falar agora com a gente, Carla Glenda, ela que é psicóloga, preceptora lá no Instituto Santos Dumont. Muito bem-vinda, viu, Carla, que é o nosso programa. Obrigada a todos. É muito bom nós podermos estar aqui dividindo com vocês, somando, na verdade, para que a gente consiga levar um pouco de esperança às pessoas, né? Carla, então vamos começar falando sobre esses dados que eu acabei de citar? Eu queria lembrar que em 2020, devido à pandemia, houve esse isolamento das famílias, né? Nós sabemos que a mulher ela sofre uma grande pressão no que diz respeito ao seu desempenho na vida, no que tange à família, ao trabalho, ao cuidado dos filhos, marido e todos os outros aspectos que envolvem a sua vivência familiar e social, né? Profissional também. Então, em algumas situações, né, nós não podemos generalizar, mas em algumas situações, o nível de ansiedade das pessoas, a pouca capacidade das pessoas em lidar com a frustração, né, pode favorecer esse meio que desespero do que vou fazer nesse processo de isolamento, tendo que dar com todas essas questões que se tornam rotina, né? Você imagina uma rotina de você passar um ano dentro de casa, né, quase sem poder sair para trabalhar, sem poder interagir com outras pessoas, muito mais isolada naquele mundo e tendo que lidar com toda essa pressão, o desemprego, né, em algumas situações a perda da autonomia, né, a necessidade de ter que estar dentro de casa com os filhos, dando essa mesma atenção ou buscando criar estratégias para que as crianças estejam sempre
ativas e não tão perdidas no seu mundo, né? Então, assim, é bem importante nós estarmos atentos a essas questões, porque isso pode favorecer, sim, situações de ansiedade cada vez mais fortes, né? A mulher cuida, a mulher isola os filhos, tem um cuidado com relação à questão de não pegar doença, o marido sai, bebe, vai com os amigos para bar, sai, volta para casa, não tem o mesmo cuidado, e isso tudo favorece um certo meio que desespero, né? O risco de pegar uma doença e de essa doença não ter cura, de como isso pode ressoar, às vezes, num parente mais idoso que está dentro dessa casa e assim por diante. Então, é muito difícil lidar com essa situação. E aí a gente pensa que, por exemplo, da mesma forma que nós tivemos um aumento na gravidez de adolescentes, agora em 2001, ou seja, após a pandemia, nós recebemos meninas grávidas aqui, menor de 13, menor de 14 anos, e isso também é muito sério, que pode ser sinal de violência sexual, né? Estava dentro de casa, não estava no meio da rua, nem estava na escola, né? Então, assim, são fatores que podem favorecer esse aumento nos números aí de suicídio ou mesmo de violência. Na prática, como é que a gente consegue identificar esses primeiros sinais, seja em mulheres, seja em crianças, seja em adolescentes, porque eu acredito que há ali uma padronização, né, uma forma de comportamento diferenciado, uma vez que essa pessoa está em sofrimento. Nós podemos ter casos que surjam a partir dessa questão da ansiedade, dificuldade de lidar com frustração. Com isso, o isolamento vai acontecendo e nesse isolamento a depressão pode se instalar, né? Favorecendo a depressão, aí nós temos as ideações suicidas, é melhor que eu não esteja mais aqui, o mundo seria melhor se eu sumisse, se eu desaparecesse, né? Aí vamos ver, de acordo com a faixa etária, né? A possibilidade de automutilação, certo? A possibilidade de comportamentos de isolamento que podem ser característicos, né? Não apenas de timidez, certo? Mas de isolamento mesmo, uma pessoa que antes era mais extrovertida, hoje está mais introvertida, está mais quieta no canto dela, não quer conversar com ninguém, entende? Então, nós precisamos estar atentos a essas questões. Eu tenho um dado aqui que diz que para cada um suicídio, de 5 a 10 pessoas elas acabam sendo impactadas, né? Que são as chamadas sobreviventes do suicídio. Que aí entra o fator do estresse pós-traumático. Isso. Então, assim, como a gente tem que lidar com essas pessoas, né, que já tiveram a experiência ali no seio familiar, um amigo querido que se suicidou? Como é que tem que ser essa abordagem? Porque acabam sendo pessoas muito mais vulneráveis, né, assim? São vulneráveis e passam por esse impacto, isso é um impacto muito forte, né, de saber por quê, o que foi que eu fiz, onde eu errei, né? Por que eu não estava presente? Se eu tivesse presente, isso não teria acontecido. Então, sentimentos de culpa que estão aí associados a um ato que foi impensado, às vezes uma tentativa que deveria ser apenas uma tentativa e se tornou um fato consumado, certo? Então, é muito importante estar próximo dessa pessoa, oferecer auxílio no sentido de buscar uma ajuda profissional. Pode precisar conversar, né? Falar sobre seus sentimentos ruins, sobre esse sentimento de culpa, do que tudo o que aconteceu possa ter sido sua culpa, onde foi que eu errei, ou eu errei em tal coisa. Então, as pessoas elas acabam elegendo, né? Justificativas para a culpa, né? Para o sentimento ruim. E nesse sentido, por que eu estou viva ainda e fulano se foi, entende? Então, é importante estar próximo, não é frescura, não é mimimi, certo? A gente precisa mesmo estar atento ao sentimento. O sentimento ele é diferenciado para cada um. Às vezes a gente vê um homem muito calado, passou por isso e acha que ele já superou, mas ele não superou. Né? Assim, cada pessoa tem uma forma de lidar com a dor e com o sofrimento. Alguns se fecham e quando essa pessoa vai extravasar esse sentimento, ele tanto não sabe extravasar que acaba extrapolando. Ou se torna uma pessoa mais agressiva, ou vai para a bebida, ou vai para o uso de drogas e assim por diante. Então, cada pessoa elege uma válvula de escape. E essa válvula de escape ela não é
uma coisa, vamos dizer, aguda. Vou começar hoje, vou beber. Não, começo no final de semana, começo a beber, me entrego na bebida, no outro final de semana de novo, e assim eu vou aumentando o leque, né, de formas de me punir por algo que eu não consegui evitar. Como é que tem que ser esse olhar mais qualificado? Seja da família, né, seja ali numa rede de atenção, para que a gente perceba, desde as sutilezas, né, até casos mais graves de automutilação, de violência contra si mesma. A mudança de comportamento, ela é muito visível, né? Em algumas situações, quando a gente tinha, por exemplo, 2020, a gente passou muito tempo sem que as crianças pudessem ir para a escola. Muitas vezes a escola é esse lugar, essa antena que capta que aquele aluno não está se comportando como ele se comportava desde o começo. Vamos dizer, é um aluno que estuda nessa escola há 3, 4, 5 anos. E o professor vê esse aluno muito mais que o pai e a mãe, que às vezes vê de manhã e só vai ver de noite quando está dormindo, certo? Então, assim, aponta, né, situações de comportamento que mostram que há uma mudança. E em casa a gente fica atento ao isolamento, a forma como brinca, que brincadeiras estão utilizando, que jogos de internet estão acessando. Então, são importantes essas observações dos pais, de estarem atentos a essas questões, porque isso pode favorecer um olhar diferenciado com relação a riscos e possibilidades. Então, é possível você evitar que um comportamento desse se torne mais grave quando você observa e acende a lâmpadazinha lá, epa, está acontecendo alguma coisa ali. Tá? Então, a gente precisa encontrar aí quem são o grupo que pode fazer o apoio, que são, por exemplo, aquelas pessoas que deveriam estar nesse papel de proteção. Não estou falando aqui apenas de crianças e adolescentes, estou falando assim de adultos também, porque a gente pode estar... por exemplo, temos um dado de um senhor de 104 anos que se suicidou. Lógico que cada faixa etária dessa, cada situação dessa, ela tem um gatilho específico, como a Alexandra falou anteriormente, né? E a gente precisa estar atento a isso. Às vezes o isolamento, a solidão, a falta de perspectiva de futuro, né? Eu não tenho mais nada que está fazendo aqui. Então, assim, são coisas nesse sentido que nós precisamos estar atentos. A fala, né? Às vezes falas que a gente não considera, que a gente acha uma besteira, fala brincando, eu devia me matar, eu vou morrer, eu vou me matar. Então você acha que está brincando e a pessoa ali está assim, expressando um desejo. Carla, eu queria que por último, então, você deixasse uma mensagem, né? Vocês que têm feito esse trabalho tão importante no acolhimento, né, de pessoas vítimas de violência, crianças, mas enfim, tem também levado esse tema para o debate aqui no nosso Vida Saudável. Queria que você desse essa palavra de acolhimento para as pessoas que estão nos assistindo. É muito importante que nós estejamos atentos, né? Atentos a pequenos sinais, a pequenos detalhes, às vezes, do comportamento dos nossos filhos, né? Entreter nossos filhos com internet e não estar presente é algo extremamente preocupante. Estar presente como algo como sendo principal, eles precisam da nossa presença. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem. Então, as famílias, elas precisam estar mais atentas. A ausência é algo nocivo, né? A ausência não é a ausência física apenas, é a ausência emocional, principalmente, porque eu posso ter filhos, estar ali com ele o tempo todo, mas eu não escuto, eu não falo, eu não brinco, eu não interajo, então eu não estou lá, certo? Então estejam presentes. O Vida Saudável não terminou ainda, fica por aqui que depois do intervalo tem mais. É claro que a gente não poderia deixar de falar com o pessoal do CVV. Essa entrevista que você acompanha agora é com Ciro Sampaio, voluntário. Bom, como a gente já sabe, neste ano de 2021 foi percebido um aumento no número de suicídios aqui no Rio Grande do Norte. Bom, para falar sobre esse assunto e também sobre o importante
importante trabalho que o Centro de Valorização da Vida realiza no Brasil inteiro, a gente convidou o voluntário, psicólogo também, Ciro Sampaio, lá do CVV. Tudo bom, Ciro? Como é que você está, querido? Olá, que bom estar aqui com vocês uma vez mais, né? Parabenizo a iniciativa, é sempre bom a gente retomar o assunto, falar abertamente, porque nesse exato momento deve ter alguém que está precisando ouvir o que a gente vai conversar aqui um pouquinho. Então, que bom que a gente está aqui junto. Vamos lá. Foi constatado esse aumento, né, Ciro? O Observatório da Violência trouxe esses números e eu queria saber se aumentou também, né, a demanda de pessoas que ligam para o CVV procurando ajuda. Aumentou, tem aumentado bastante. Com o advento da pandemia, a gente tem observado que, inclusive, pelo aumento da divulgação, o que é um bom sinal, mais pessoas estão procurando o apoio do CVV. E em alguns horários específicos, por exemplo, da madrugada, a gente sabe que o aumento das ligações são mais significativos, sabe? Então, tem aumentado bastante. O fato de as pessoas estarem sendo atravessadas pelo contexto da pandemia, seus desdobramentos, tem esse seu resultado. É uma pena, mas é a verdade. E aí, isso implica, inclusive, outros desafios nossos, sabe, Luísa? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, na hora de a gente promover o curso de preparação de voluntário, a gente está entrando em sintonia, tanto do posto Natal quanto do posto Caicó, para que a gente possa potencializar no mesmo curso de atração de voluntários, né? Que a gente possa não só suprir Natal, mas o estado como um todo, quando a gente integra também Caicó. Até porque a gente imagina que também tenha acontecido, né, a sobrecarga dos próprios voluntários, né? Então, assim, como é que vocês têm enfrentado esse desafio nesse sentido de conseguir poder dar essa ajuda a todo mundo que está ligando? Natal, historicamente, veio fazendo um trabalho de tentar ser um posto que funciona 24 horas, sabe? Só que quando a gente vem essa questão do lockdown, da dificuldade, inclusive, de acesso ao posto, nós tivemos desafios do lado de cá. Então, é por essas e por outras que a gente convoca a população, que começou agora um novo curso, sabe? De preparação de novos voluntários, que mande e-mail para a gente, natal@cvv.org.br, que acabou de começar, ainda dá tempo de quem está nos assistindo participar. Tem pessoas de coração bom que estão querendo ser voluntárias e essa é a chance, sabe? E assim, a proposta é que a gente possa, não só aqui para Natal, mas para a região do Siridó também, lá para Caicó também. Porque a pessoa pode estar lotada, a pessoa pode estar fisicamente aqui em Natal, mas pode fazer o atendimento para qualquer lugar, né? Assim? Essa sua pergunta é importante, porque na prática, hoje, quando as pessoas ligam no 188, esse número ele é nacional. Então, alguém que esteja agora ligando para o 188 vai ser acolhido, atendido por qualquer voluntário. Somos, né, mais de 4 mil voluntários do Brasil todinho. Então, por isso que a gente tem uma rede fortalecida. Só que essa rede só é fortalecida se em cada estado a gente, né, trabalhar essa estrutura. Então, aqui para a gente, a vantagem é essa. Quem precisa do serviço vai ter atendimento no Brasil todinho, mas, no entanto, a gente precisa de pessoas aqui no Rio Grande do Norte que se somem nessa rede. E vamos explicar para o pessoal que está em casa, deixar isso bem claro, que não é necessário, né, esse voluntário que vai prestar essa ajuda ser formado, ter alguma formação na área da saúde, né? Eu acho que um dos requisitos é ser um bom ouvinte. Existe uma questão burocrática formal da lei do voluntariado, que é ter 18 anos. Mas, ademais, vamos entender que é uma relação de humano para humano. Então, basta ter 18 anos e essa disponibilidade de escuta. O nosso curso ele é gratuito e são 10 encontros virtuais. E nesses encontros, a gente consegue ter assim, uma vivência, né? Teórico-vivencial, em que as pessoas vão se familiarizando com esse exercício que você comentou, que é muito importante, o exercício do saber ouvir, sabe? A gente acha que sabe ouvir, meu povo, mas é realmente, na prática, no exercício que a gente vê, como é que está a nossa disponibilidade, né? De realmente estar inteiro, sem julgamento, acolhendo a história do outro como o outro traz, compreendendo, respeitando. Então, esse exercício é muito importante, a gente está conversando aqui, que as pessoas que participam do curso carregam uma mudança de comportamento que não serve só por ser voluntário, mas para a sua vida, no ambiente de trabalho, por entre familiares, por entre amigos, entende?
Ô Ciro, eu queria aproveitar também aqui, você como psicólogo, né, essa formação em psicologia que você tem, para a gente debater um pouco das causas. Eu não sei, eu sei que são multifatores, né, que fazem com que a pessoa precise dessa ajuda, no caso, depois que você já está enfrentando uma depressão, né, sintomas de ansiedade, o próprio estresse que foi causado pela pandemia. Mas, claro, tem aquele momento em que você precisa pedir ajuda. Então, eu queria saber de você, como você tem visto esse aumento nesses últimos, né, 1 ano e meio de pandemia, porque o ano passado a gente não constatou esse aumento. E esse ano a gente viu aí que é uma margem de quase mais de 10% no número de suicídios aqui no Rio Grande do Norte. Às vezes as pessoas acham que só precisam de ajuda quando estão no limite, sabe? Mas, na verdade, existe todo um caminho, multifatorial, que faz com que a pessoa chegue nesse limite. Isso envolve também perdas, mudanças que as pessoas foram convocadas a fazer. Então, com o advento da pandemia, foram muitas as perdas. Seja perda profissional, perda familiar de entes queridos. Então, tudo isso vai se somando e acumulando e faz com que as pessoas cada vez mais precisem de ajuda. Então, é algo nessa direção. Quando a gente observa, não é um evento desencadeador, é multifatorial, sabe? Então, é por isso que a pandemia foi tão simbólica, né, de uma forma negativa, para que tantas pessoas estivessem, nesse momento, precisando de ajuda. Porque depois de 1 ano e meio, muita coisa aconteceu, né? Então, que as pessoas que estejam nos assistindo agora possam, de repente, né, se perceberem, entrar em contato consigo mesmos e não se demorarem para pedir ajuda, recorrer ao apoio. Como você disse, muita coisa aconteceu e eu acho que em todas as faixas etárias, né? Vocês têm esse dado com relação à idade das pessoas que procuram ajuda do CVV? O incrível é que, assim, desde criança até idoso, a gente recebe de todas as faixas etárias. Uma preocupação nossa é um aumento do número de suicídio entre adolescentes. Mas a gente sabe que entre os idosos, em números absolutos, são os que mais têm tentado tirar a própria vida. Pela questão do isolamento social e tudo. Então, assim, não tem uma faixa que seja de risco. A gente considera nesse contexto atual que todo mundo é de risco. Mas nos chama atenção, né, esse cuidado com o jovem e com o idoso, né, que são momentos muito peculiares, assim, de necessidade de um apoio maior. Queria terminar com você falando aí sobre a importância do Setembro Amarelo e, acima de tudo, a gente falar da importância de você que está nos assistindo agora se tornar um voluntário do CVV. Apesar de a gente estar, terminando o mês de setembro, que a gente possa estar ecoando isso ao longo do ano. Esses temas tabus, a gente precisa falar abertamente, com responsabilidade. Então, que a gente possa erguer a cabeça, não temer o assunto e falar com transparência e responsabilidade. Então, o Setembro Amarelo traz essa tônica, mas que a gente possa, de vez em quando, estar observando. Porque às vezes a gente acha que não acontece perto da gente, mas é bem próximo, né? E o sobrevivente de suicídio não é só aquele que tenta e sobrevive. Na verdade, quando alguém parte, nós que ficamos somos sobreviventes. Então, os familiares, os amigos, os colegas de trabalho. Eu sou sobrevivente quando eu sou impactado com alguém que tenta tirar a própria vida. Então, todos nós, de alguma maneira, a gente conhece alguém, perto, que de alguma forma pensou nessa possibilidade. Então, que a gente possa estar junto, sabe? E, para tanto, uma forma concreta de a gente estar junto é a gente somar força como voluntário. Então, nesse momento, o CVV acabou de começar um curso gratuito para se tornar voluntário. Ele acontece, esse curso que você pode participar ainda, acontece aos sábados. Então, no sábado na parte da tarde, das 14 às 17h30. É gratuito e são 10 encontros virtuais. Teórico e vivencial, que a gente vai se aproximando da filosofia do CVV. Então, a minha proposta é essa. Vamos somar força. Mande e-mail para natal@cvv.org.br, que tanto para ser voluntário em Natal ou em Caicó, é por esse caminho. Então, vamos juntos. Todo mundo é muito bem-vindo. O
O Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Não esquece de nos acompanhar lá no Instagram, o @Vida Saudável TVAL. E se quiser mandar dúvidas, sugestões, também passa lá no meu perfil pessoal, que é o @VemCaLuísa. Não esquece de continuar usando máscara, o álcool gel, tudo isso continua sendo muito necessário, tá certo? Próxima semana tem mais. Espero vocês aqui mesmo.